Olá, bem-vindos ao nosso podcast da UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes. A gente está aqui apresentando alguns episódios falando sobre acampamento, histórias e entrevistando alguns tios. E hoje, os tios da vez vai ser a tia Lu e o tio Guto. Olá, olá. Olá, boa noite, Boa bom noite. dia, boa tarde, não sei como é que vai, O que hora que vai horário que a pessoa passar. estiver vendo. Bom, como o tema é o acampamento, eu queria começar com a primeira pergunta. Eu queria saber um pouco da história de como vocês conheceram. Bom, a gente frequentava a mesma igreja. Acho que eu tenho essa memória de desde sempre, mas em algum momento o Guto começou a frequentar a Igreja Presbiteriana Central lá de Uberlândia, né? É a primeira igreja, né? Eles chamam de Central. E a gente frequentava a mesma igreja, né? Eu acho que eu ainda não te conhecia, né? Você ia nos cultos de quarta-feira. E eu com os meus irmãos, né? Minha mãe, nós ficamos afastados da igreja por 10 anos. Então, meu pai não gostava que a gente fosse, né? E aí, depois da morte dele, aí 2 anos depois, né? 2 de fevereiro de 92, nós voltamos para a igreja e ali não saímos mais, né? Aí foi com o tempo que eu conheci a Luciene na igreja. É claro que assim, eu era dos jovens, ele era da UPA. Não, ao contrário. Ele era dos jovens, eu era da UPA, né? Então tem uma diferencinha aí de gerações, mas a gente É, estava lá. eu já cheguei na igreja nos jovens já, Demorou um da tempo, então, para mocidade. vocês se encontrarem na A igreja. gente meio que se Foi, sim. esbarrava, mas não dava um clique, né? Uhum. Aí depois, quando o tempo passou, é que aconteceu da gente começar a namorar. Isso. Muito bom. Mas assim, vocês falam então que os ambos se conheceram na igreja. O acampamento foi presente? Vocês já foram em acampamentos juntos, assim? Já, mas assim, não era uma coisa tão frequente para mim, né? O primeiro acampamento meu foi quando eu voltei para a igreja. Uhum. Meu irmão caçula já tinha voltado e o meu irmão que vem depois de mim, né? Então, assim, aí o pessoal vendo a animação, porque a gente ficou afastado e o pessoal orando pra gente voltar, né? E daí a gente voltou para a igreja e dali eu já participei de um acampamento da mocidade, né? Uhum. E daí isso já fez uma grande diferença, né? Na minha vida. Primeiro em termos de parte espiritual, né? E depois de comunhão com o pessoal, né? Com os jovens, né? Porque eu não tinha nenhum amigo, né? E foi bom para mim, para fixar, né, ali na igreja, né? E manter ali firme, digamos assim, né? O primeiro acampamento que eu lembro de ter frequentado era um assim de criança. Eu lembro que a gente foi numa chácara e eu lembro assim com clareza da corrida de saco em dupla, que a gente não podia desdar a mão um do outro e aí todo mundo ia caindo. E eu lembro do versículo tema e do corinho tema. Era "O céu é um lindo lugar". Essa música ficou na minha cabeça. Então, assim, como que as músicas do acampamento ficam na nossa cabeça? Eu lembro Uhum. do folhetinho que deram pra gente, assim, da arte que, né, que ele tinha. Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito, porque eu nunca tinha vivido aquilo, né? Depois, aí, quando eu estava já na adolescência, aí eu fui num acampamento de adolescência mesmo, dos adolescentes da igreja. As moças ficavam nas casas, né? E a gente dormia nas barracas. Barraca. E a gente sempre conseguia, né? A autorização do exército, né? E o exército ia montava as barracas do exército. Mas eu não dormia nas barracas do exército porque eu não gostava muito de bagunça, né? É. Porque os meninos entravam no quarto e fazia aquele salseiro, né? Entrava molhado e virava aquele Nossa, cheiro várzea, horroroso. né? É. Então eu sempre arrumava uma barraca e eu dormia, ou eu com outra pessoa nessas barracas. E daí, quando eu vi a Luciene no acampamento, a gente carregava tudo. Então eu fazia umas 3, 4, 5 viagens de Kombi da igreja, carregando cadeira, carregando geladeira, fogão,
O local do Carregava acampamento tudo. não tinha nada, né? Não Assim, tinha só tinha nada. estrutura, não tinha nem Só colher. estrutura. Então tinha que levar tudo. Tudo que você quisesse fazer, você tinha que levar da igreja. Isso. E daí as moças ficavam nos quartos, né, na casa, os homens nas barracas, né? E fazia toda a programação ali. E aí tinha uma tenda de circo também que unia, né, encontrava todo mundo O momento de culto era embaixo de uma tenda de circo, na né? tenda de circo. E dali acontecia tudo, né? E aí tinha rio, a gente pulava de cipó no rio, pulava do barranco no rio. Nossa. Coisas que os tios da UPA não deixariam não hoje. deixariam Não hoje. deixariam. Hoje em Porque o povo dia, machucava muito. E caía de cabeça dentro do rio, nadava contra a correnteza. vixe, nossa. Mosquito borrachudo tinha demais da conta, a gente passava óleo de cozinha no corpo, assim, pra espantar os bichos. Era uma Meu Deus, os delícia. meninos já fedem. Imagina com óleo de cozinha. Não, né? era Ficava grave. muito bom, sabe? Você tinha que Nossa ver. vida, devia ser tão agradável o cheirinho. Hoje em dia não pode nem descer o morro que já cai e sai tudo picando tudo. Assim, mas e como namorados, vocês já foram em acampamentos? Sim. Aí quando a tia Lu falou que deu o clique, aí que a gente começou a namorar e aí sim, aí a gente começou, já estávamos juntos, né? Uhum. Os acampamentos a gente ia todo ano, né? E aí foi legal, né? Porque aí eu já estava com a namorada, né? Era bom, né? Primeiro acampamento que a gente foi junto, eu lembro que teve algum jantar temático, não sei se era profissões, o que que era, que a gente foi Atleta, vestido. não sei o que que não era. sei se era profissões ou esportes, aí eu fui de bailarina, ele foi de karateca. A gente tem essa foto. Aliás, era karateca, mas o kimono era do jiu-jitsu. É. Então, mas assim, era karateca no dia lá. No dia a gente fala o que Isso. a gente quer, né? Inventa Exatamente, mas a roupa- fantasia Fantasia na cola. hora. o kimono era do jiu-jitsu. Foi muito bom, né? Porque aí a gente pôde estar como casais também, né, no acampamento. É muito legal quando você pode estar namorado e namorada também no acampamento, né? Viver todas as experiências do acampamento também como casal, né? Foi muito Isso. bom. A gente acampou depois aí de 1998 para cá várias vezes juntos, né? Depois teve o primeiro acampamento da gente casado, que também foi muito legal, que a gente foi no acampamento de jovens, que lá assim, né, os jovens incorporavam tanto os jovens casais quanto os jovens solteiros, né? Uhum. E aí a gente foi pela primeira vez como casado, né, com a galera que sempre foi da nossa igreja, sempre Então foi com a gente, tinha- uns já casados, é. outros não, né? Aí tinha os homens nas barracas deles, as mulheres nos quartos e eu e ela na mesma barraca. Ah, já era casado, Já tinha, era casada. tinha o passe livre. Tinha um chalézinho nosso. E aí os amigos que ainda estavam namorando, né? Então eu brincava com eles. Ah, Falava, já zoado. que vocês não podem, eu posso, né? Ah. Então, e aí a gente dormia junto já. É muito bom Já isso, né? casado, Sim. sim. Ter a comunhão, assim, Sim. tudo. Assim, a gente fala, dá pra ver que é muito importante mesmo os acampamentos, sabe? Uhum. Você falou mesmo que foi no de criança e lembra até hoje, é muito realmente marcante. Mas por que vocês acham que é isso, assim? Como vocês veem Deus agindo dentro dos acampamentos? Eu acho que o vir à igreja é muito especial, né? A gente ter a oportunidade de estar com as pessoas na igreja. Mas o acampamento, como ele é primeiro, ele te retira da sua realidade. Então, você não está mais na rotina de escola, de prova, de estudo, de corre para cima e para baixo e tal, Pai e cursos, mãe, né? pai e mãe, né? É. Então, você Acorda, tá- vai pra escola. não Isso, sei o você está quê. num ambiente A que não tem rotina, né? outro, Rotina. o adulto da casa, assim, para cuidar de você. Você já tem essa diferença. E o que tem no lugar da rotina normal é, assim, uma programação que tem tanto a parte espiritual, então, assim, você tem a oportunidade de fazer uma imersão, né? Você vai fazer culto, estudar a Bíblia, ter a hora tranquila que chamava hora silenciosa quando eu era adolescente, Uhum. né? Que você pega e senta lá debaixo de uma árvore, né? No meio do verde, vai fazer a sua meditação individual naquela paisagem maravilhosa. Ter aquele momento também, assim, de gincana, de brincadeira, de se sujar, com os amigos da igreja, com gente visitante, com gente que você nunca viu. Então, essa oportunidade, eu acho que como ela te separa do mundo, né? Porque você faz um retiro e te coloca numa imersão assim que o foco é esse, é muito impactante. É diferente de, sei lá, uma programação da UPA que dura 2 horas, né? É algo assim que marca, né? A gente fica com essas memórias assim para o resto da vida. Pessoas que a gente Sim. conheceu, né? E cada acampamento é diferente do outro, né? Uhum. Então você tem experiências diferentes, né, nos acampamentos, né? Uhum. Então, e as amizades ficam, né? Então depois, hoje, a gente volta em Uberlândia, né? A gente encontra com os amigos lá, já casado, com filho. Aí a gente lembra dos acampamentos. A gente teve acampamento que eu não namorava com a tia Lu ainda, mas o quarto dela inundou.
Ela Meu levou as Deus. amigas dela lá e o quarto encheu d'água, molhou colchão, molhou roupa, mala, molhou tudo. A gente teve acampamento com tiroteio já, né? Porque soltaram bomba lá, né? Os mais atentados, né? E aí tinha Sempre um tem, lá né? armado achando que era bandido e começou a dar tiro lá pro meio do mato. Então, hoje a gente não Misericórdia. põe na instrução, mas assim, é legal não levar armas, né? É legal. Acho que Acho precisa que voltar bom. esses lembretes Um do senso recado do assim de não acampamento. levar. Mas a gente, tirando esses dois exemplos, mas assim, são coisas que ficam, né? Uhum. Das amizades, da comunhão, dos assuntos, né? Um papo dos longo, né? Você desafios, ter né? oportunidade. Você consegue colocar para fora, né? Assim, as dificuldades do dia a dia, né? O que anda acontecendo na escola, relacionamento com o pai e com mãe, relacionamento na Uhum. escola. Então, assim, um acaba ajudando o outro. Então, é um negócio muito legal. É diferente. Vale a pena né? demais. A gente lembra assim aqueles momentos assim de abraço no acampamento, assim, Uhum. mexe com o nosso cérebro porque a gente escuta da palavra, né? Tem uma explanação da palavra da Bíblia e também assim mexe com as emoções porque você se sente apoiado por uma rede ali, né? Então você sente que você faz parte de um grupo, que você não está sozinho na fé, que tem mais gente que está nisso com você. E Totalmente. são momentos especiais, assim, que servem para te dar uma chacoalhada, sabe? Uhum. Porque no dia a dia é diferente. E no acampamento, como a tia Lu falou, você fica totalmente imerso. Uhum. Então, você precisa daquilo ali também para você levar isso para fora e fazer a diferença. Daqueles que estão ali fora também na sua vida espiritual, principalmente. Uhum. A gente sente que no fim de acampamento, né, Pietra? Como que é a sensação assim no fim do acampamento? É uma tristeza ter que voltar. Eu sou A gente não suspeita em falar. quer, né? Porque a Uhum. gente gosta daquela imersão, mas assim, a gente entende que o acampamento é como se fosse um QG, né? Ele está Uhum. te treinando para voltar para a vida real, porque Deus nos chamou para fazer a diferença no mundo que a gente está, na escola que você estuda, ou no lugar onde eu trabalho, no condomínio onde a gente mora. Então, assim, é angustiante o fim do acampamento, porque aquilo foi muito especial, mas a gente entende que Deus tem um propósito para além, né, daquele encontro, né? Que a gente vai usar aquilo para fora, né? Totalmente. Eu sou suspeita a falar mesmo de acampamento, porque, assim, vocês falando dá muito pra ver os momentos dos acampamentos, né? Então, Uhum. assim, fala que tem um momento da dificuldade, que você vai ter alguém ali pra te abraçar, fala que tem um momento que você vai chorar, mas também tem um momento da inundação do quarto, tem um momento de rir, tem um momento de sapo no quarto das meninas, que sempre tem. Sempre tem. o engraçadinho põe algum sapo em algum quarto. É a barata, É incrível. a lagartixa, é legal ver isso. Nossa, é muito bom, assim, ver a zoeira, a brincadeira, tudo. E na nossa época lá, lógico que hoje é totalmente diferente, né? Porque Uhum. como a gente carregava tudo, e a gente levava as cozinheiras também. Mas quem Que eram senhorinhas da lavava igreja, os né? pratos, os panelão, os banheiros, eram os acampantes. Então tinha, a cada almoço, a cada jantar, tinha o sorteio de quem ia lavar os pratos, as panelas, e tinha o sorteio de quem ia lavar os banheiros também. Sorteio, imagina o Você premiado. tá na fila, Como você já não ia fica ficar angustiado. feliz, né? Exatamente. Então tinha tudo isso, todo mundo participava. Na fila de fazer o prato, a gente já ficava angustiada. Ai, quem será o sorteado do dia, né? Mas a gente fazia junto também, como era em grupo. Ah, vamos lá, 3 Tudo pessoas para torna lavar o banheiro, diversão, né? tudo. Eu lavei altas panelas, né? Você estava falando de um assunto. Dos acampamentos também, as diversões de acampamento, né? Tinha show de talentos. Você lembra do show de talento? Ali a gente já vai vendo os colegas que, assim, vão brilhar em qual área, né? Tinha um amigo nosso que era muito bom de edição, de programas. Então, assim, ele montava altas brincadeiras. O irmão do Guto, muito engraçado. Então, assim, a gente se divertia. A gente lembra dos quadros, né? Que eram tipo uns programas que a gente fazia na brincadeira noturna. Até hoje, né? As brincadeiras que a gente faz ainda com vocês de Pegou Fogo no Asilo e tal. A gente Nossa, fazia muito os bom. piscas. Aquele Pegou Fogo no Asilo, né? Era muito bom. Muito bom. As fantasias também. Fantasias. Jantar temático, todo mundo. Tem uns que, assim, vai no rumo, né? Às vezes nem... Mas tem gente que se prepara. Nossa. Eu cheguei, tá um mês fazendo a fantasia. Eu cheguei a caprichar uma vez, era lá no Beira Rio, era jantar brega. E eu caprichei tanto, eu arrumei uma calça daquelas de 1900 e bolinha, mais umas camisas horrorosas, uma peruca com óculos escuros, e ninguém sabia quem eu era. Até eu começar a falar para saber quem que eu era. Todo mundo querendo saber quem que era. Irreconhecível. Estava irreconhecível. E eu ganhei.
E eu Que ganhei. isso? Fui o mais E eu casei com o da Brega, noite. então. Eu não Vixe. sabia que você era premiado Ela Brega. casou O com melhor Brega. dos bregas. Isso ele Melhor escondeu dos até Brega. hoje, viu, Pietro? Eu não lembrava que Eu ele tô era no Brega. lucro, né? É verdade. Muito bom, muito bom. Assim, e então, assim, vocês falam desde criança, adolescente, jovem, Uhum. vocês participaram de acampamentos e hoje vocês são pais do Samuel e da Sofia, que também são da UPA. E como que é ver eles, assim? Tipo, vocês se veem neles às vezes? Sim. Como É muito que é? emocionante ver, né? Eles acampando com a gente e com a turma, né? A gente sabe que as marcas vão ficar para eles, né? Eles participam de acampamentos já tem muito tempo, né? Uhum. E participam também de acampamentos não com a gente, né? Porque todo ano é feita a inscrição deles lá na propriedade do pai da Lu, que sempre tem Uhum. acampamento no carnaval. Lá em Uberlândia É o também eles ato fazem lá, e né? todo carnaval as igrejas vão para os retiros, né? E a gente sempre vai para lá e eles a gente nem pergunta, né? E só informa que eles estão inscritos aí no acampamento, Porque né? já sabe que vai querer ir, né? Já. Eles sempre quiseram ir, né? Uhum. E acabam fazendo novas amizades, né? E todo acampamento, como eu falei, é diferente um do outro, né? Então, tudo é diferente, a palavra é diferente, né? A realidade é outra. Então, eles acabam voltando, né, com bagagem, né, ali para Uhum. o dia a dia, né, pro mundo, né? Porque tem que te preparar para fora, né? Não é para dentro da igreja, né? Totalmente. Muito bom isso. Eu queria contar também, Pietra, que assim, se a gente for pensar na minha história, meu avô e minha avó eram metodista, presbiteriano, então a gente frequentou uma época a igreja metodista, depois a igreja presbiteriana, lá em Minas e tal. Então, assim, se for olhar, é uma família cristã, né? Mas a história de vida da gente é a gente que faz, né? Então, não adianta ter avô presbiteriano, avó metodista, né? Minha avó que era presbiteriana, meu avô que era metodista. Não adianta, né, ter isso, né? É a história da gente com Deus, é a gente que faz, né? E eu me lembro com clareza que, assim, na minha cabeça, minha família sempre foi cristã, ok. Mas num desses acampamentos, durante uma pregação, aquilo fez sentido para mim. Uhum. Eu falei assim, nossa, foi como se tirasse as escamas mesmo dos olhos, assim, falava, é isso. Então eu tenho esse momento para mim como o momento da minha conversão, que eu falei, é isso, né? Fez todo sentido para mim, racionalmente e emocionalmente. Eu voltei desse acampamento falando, pai, eu quero fazer classe de catecúmenos, eu quero fazer profissão de fé, eu quero me tornar membro da igreja. Então foi o meu momento, né? Que para cada um é um. Uhum. Mas é isso que a gente busca, né? Na vida de vocês adolescentes. A gente quer que vocês tenham uma experiência com Deus e que vocês busquem esse relacionamento com Deus. Uhum. Né? Porque para nós não tem diferença se você chegou hoje como visitante no acampamento ou se seus avós são pastores, se seu pai fundou uma igreja, né? Uhum. Que você tenha uma experiência com Deus. Então, a nossa oração é essa, para que cada adolescente que pisa ali no acampamento seja, de alguma forma, incomodado a se relacionar com Deus, né? Que busque isso, né? E que isso faça sentido para cada um que está lá. O incômodo vem de dentro e a caminhada é sua, né? Sim. Não adianta ter pai e mãe cristão, realmente. E é muito bonito também ver que realmente pessoas se incomodam sem precisar de pai e mãe. Na verdade, com pai e mãe seria um incômodo não verdadeiro, né? Sim, é isso sim. A tem que vir verdade de é o que a cada gente um, né? busca. Sim, totalmente. Mas assim, de momentos em acampamento, assim, qual que foi o que vocês mais marcaram vocês, o que vocês mais gostam, assim? Vocês têm um momento especial? Altos esportes, né? Futebol de monte. Eu já jogava futebol sempre. Com as minhas amigas da UPA. Numa época em que não era comum as meninas jogarem futebol. E até hoje é a zagueira da UPA. Tento ser, né? Os meninos são muito bonzinhos, né? Eles Meninos da UPA, muito obrigada por toda a compreensão de aceitar a Tia Lu jogar com vocês. Uhum. Mas na época, assim, era um ambiente tão... A gente se sentir à vontade. Eu acho que, assim, eu me sentia tão bem naquele grupo que a gente podia jogar bola numa época que não era muito comum meninas jogar bola. Uhum. A gente podia se divertir juntas. Então, assim, esses momentos... A gente fez cover de Spice Girls. Será que eu vou ser expulsa? Então, no momento do show de talentos, 1998, eu acho, a gente fez um cover das Spice Girls. São momentos que a gente não esquece. Eu para mim, eu acho que todos os acampamentos são diferentes, são especiais, né? Mas para mim, eu acho que foi o de quando eu voltei para a igreja. Porque aí eu estava afastado há 10 anos,
tinha 2 anos que eu tinha perdido meu pai, né? E não tinha amigo nenhum na igreja, mas eu via que pessoas que não me conheciam, porque meu irmão caçula já tinha voltado, né? Então, pessoas que não me conheciam oravam por mim e pela minha família. E ali, isso foi importante para mim. Eu imagino. Porque ali, a minha volta para a igreja, quando a minha mãe, num sábado à noite, 1º de fevereiro de 92, minha mãe conversou com a gente e falou: eu estou voltando para a igreja, não sei vocês. E aí eu e meu irmão, né, a minha irmã ainda não estava na igreja, ficou para trás, ela veio depois, 6 meses depois, né, em agosto. E dali eu falei: não, mãe, a gente vai com a senhora também. E eu fui meio que morrendo de vergonha, né, porque já tinha 10 anos, eu não conhecia mais ninguém. E foi muito importante, porque logo que eu vim, veio o carnaval em seguida e aí nós fomos para o acampamento. E isso foi legal para mim, porque aí eu finquei o pé na igreja, não somente pela palavra, né? Não lembro se ali foi a minha conversão, não lembro. Mas pelas amizades que eu fiz ali foi muito importante para mim. Então, eu acho que esse acampamento aí que foi, para mim, o decisivo, digamos assim. Muito bom. Te relembrou, né? Sim. Da igreja. E, gente, para encerrar aqui, um ensinamento que vocês querem deixar para quem está assistindo? Sobre acampamento, tudo. Eu acho que, assim, para o adolescente, acho que hoje mais do que na nossa época, o Tio Guto já falou que para ele foi constrangedor, de alguma forma, chegar num ambiente sem conhecer ninguém. Mas acho que hoje mais. Né? Os adolescentes resistem muito a ir num lugar sem amigo, né? Sem conhecido. Eu gostaria de deixar esse desafio, né? Se você receber um convite para ir no acampamento, se isso chegar para você de alguma forma, que você aceite, né? Mesmo saindo da zona de conforto, que não é fácil, chegar num ambiente que, de repente, você tem um conhecido que fez esse convite chegar até você, que você dê essa chance de viver essa oportunidade, porque pode te trazer coisas muito positivas, né? Coisas que não tem dinheiro que pague. Tanto de recreação, tanto de memórias de bagunça, de diversão, os quartos. Nossa, quanta coisa rolava nos quartos, os papos, as fofocas do quarto, né? De quem tá afim de quem, né? Tudo isso era muito bom, a amizade, assim. A comunhão, a e o pregação, estudo da palavra mesmo, porque a gente lembra, né, dos estudos. Eu lembro Jonas, estudamos Jonas. Né? O que afundou foi Jonas, acho que era bem típico. O que o nosso quarto inundou foi Jonas. Então, assim, a gente lembra da palavra, né? Aquilo que Deus faz na nossa vida naqueles dias é um impacto que a gente leva para sempre. E, de verdade, a gente tem saudade desse primeiro amor, né? A gente tem saudade daquele coração que queimava quando a gente era adolescente, assim, por Deus, e a gente quer voltar, né, nisso. A gente não quer perder isso como adulto, né? E vocês, como adolescentes, podem viver isso. Não precisa postergar para viver como adulto, né? Não deixem de ir, não, porque é muito bom. Eu acho que quando você aceita o convite, né? Vocês não vão arrepender. Porque com certeza. Faz toda uma diferença na vida, tanto espiritual, nos relacionamentos, na parte social, em tudo. Isso é muito significativo. E você acaba trazendo essa bagagem, essas lembranças para a fase adulta. E você vê o tanto que isso fez a diferença na sua vida e como isso é bom para que você também incentive os seus filhos a fazerem parte disso também. Para que eles tenham os momentos deles, a vivência deles, a experiência deles, porque a experiência cada um tem a sua, e eles precisam vivenciar isso. Então isso faz parte, isso é muito bom, é saudável, e assim, acaba também, lógico, ficando longe daquilo que não presta. Então eles começam a vivenciar mais, saber o que é certo, o que é errado, com quem eles podem contar, com quem eles não podem contar, como amigos, né? Porque na parte espiritual a gente sabe que é Deus, né? Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Eu acho que é isso. Muito bonito. E é isso. A gente fez isso para tocar o seu coração, para que, se você tiver alguma oportunidade de vir no acampamento, a nossa igreja, a nossa UPA, faz 2 acampamentos no ano. Você está mais que convidado para vir experimentar um pouco mais disso.